Na noite de 10 de julho de 2014, uma viagem em família mudou para sempre a vida de 3 pessoas. A pedra que destruiu uma família K-Bud estava ao volante, levando os pais Sharon e Randy de Ohio até Nova York, onde planejavam assistir a um espetáculo da Broadway. Randy, que havia dirigido antes, descansava no banco de trás, enquanto Sharon ocupava o banco do passageiro. Quando entraram na Pensilvânia, ainda faltavam horas até o destino, mas jamais chegariam a Nova York. Ao se aproximarem do viaduto da Gray Hill Road, algo arrebentou o para-brisa, com som de explosão. Na escuridão, ninguém entendeu o que acontecera. Kay encostou o carro e acendeu a luz interna. O que viram mudaria suas vidas para sempre. Uma pedra do tamanho de uma bola de vôlei havia atravessado o vidro e acertado Sharon diretamente na cabeça. Desesperado, Randy ligou para o 911. Meu Deus! Algo entrou pelo para-brisa e acertou minha esposa. Acho que atravessou a cabeça dela. Estamos na Interestadual 80. Ela está lutando pela vida. Chorando, ele se identificou. Meu nome é Randy Bud, meu Deus, metade da cabeça dela. Sharon foi levada às pressas ao hospital, passando por várias cirurgias emergenciais. O impacto causou um inchaço cerebral tão grave que os médicos precisaram remover uma grande parte do crânio. Randy e Kay receberam a dura recomendação de chamar os familiares, pois Sharon dificilmente sobreviveria à noite. Mas Sharon era uma lutadora. Já havia vencido o câncer. Contra todas as previsões, resistiu. Porém, a sobrevivência custou caro. Uma porção extensa do cérebro e parte do rosto precisaram ser removidos. Ela perdeu a visão de um olho e a parte ausente do crânio foi substituída por um implante de plástico médico. As sequelas foram devastadoras. Sharon passou a depender de cuidados em tempo integral, além de anos de reabilitação para reaprender a falar e andar. A dúvida persistia. Como aquela pedra tinha ido parar no carro? A resposta foi aterrorizante. No viaduto, 4 adolescentes vandalizavam a região, quebrando janelas com um taco de beisebol. Um deles, Dylan Lar, quis ir além. Arremessou a pedra contra o próximo carro que passasse e acertou Sharon. Todos foram presos e julgados. Dylan recebeu a maior sentença, com até 20 anos de prisão, mas foi solto em liberdade condicional, em 2019. Seu irmão, Brett Lar, pegou de 18 meses a 10 anos. Tyler Porter cumpriu de 22 meses a 10 anos. Já Kiefer McGee pegou de 9 a 23 meses, mas fez acordo de delação. Apesar da tragédia, Sharon mostrava força. O que te mantém tão feliz por dentro? Perguntaram. Ela sorriu e apontou para o marido. Este cara aqui. Ele cuida bem de mim. A fé e a determinação surpreenderam todos, e ela avançou na recuperação. Acreditamos desde o início que se houvesse cercas de proteção naquele viaduto, provavelmente eu não estaria aqui conversando com você hoje. Randy esteve ao lado de Sharon em cada momento. Nos piores dias, nas sessões de fisioterapia, nas cirurgias, sempre lutando não apenas por ela, mas por mudanças na lei. Em parceria com o senador estadual Gene Yaw, pressionou para que fossem instaladas cercas em viadutos, evitando tragédias semelhantes. Em Ohio, conseguiu a aprovação da lei. Está feito. Nós vencemos. Conquistamos isso depois, iniciou a luta também na Pensilvânia. Mas enquanto batalhava publicamente por segurança, Randy enfrentava uma dor íntima e insuportável. Em 6 de agosto de 2016, dominado pela culpa do que Sharon havia sofrido, ele tirou a própria vida. Menos de 3 horas antes, enviou ao senador Yaw uma última mensagem. Por favor, resolva a questão das cercas. Mesmo nos instantes finais, pensava em proteger os outros. Hoje, as cinzas de Randy permanecem com Sharon, que vive em uma instituição de cuidados. Apesar das perdas e das limitações, é lembrada como uma mulher gentil, positiva e inspiradora. Sua resiliência tornou-se um exemplo da força do espírito humano diante da tragédia. Número 2. O menino perdido no rio de Minnesota. Nem sempre a tragédia vem de um ato de violência deliberada. Às vezes, surge de repente nos lugares mais improváveis, obrigando pessoas comuns a enfrentarem perigos extraordinários. Foi o caso de uma criança sozinha em meio às águas abertas, em uma situação desesperadora, salva de forma quase milagrosa. Um homem pescava no meio de um rio em Duluth, Minnesota, quando avistou algo inesperado flutuando na corrente. Aproximando-se, percebeu tratar-se de um menino. Você consegue chegar até a margem? Preciso de ajuda. Ok, eu vou te ajudar.
Mas e seu pai? Meu pai está lá atrás. Não tem problema, eu vou te levar até a margem. A prioridade do pescador era clara: salvar o garoto. Reunir pai e filho poderia esperar. Havia, porém, um problema urgente. Se o menino tentasse subir diretamente no barco, o peso desequilibraria a embarcação, fazendo-a afundar e colocando os dois em risco. Era preciso encontrar outra forma de trazê-lo em segurança para a margem. O pescador improvisou uma solução e explicou calmamente. Descobri um jeito de te colocar no barco sem entrar muita água. Segure assim, dá para fazer? O garoto, desesperado, respondeu que sim. Você é forte, certo? Sou! A embarcação começou a recuar em direção ao cais. Enquanto isso, o pescador tentava manter o menino calmo. Quantos anos você tem? Não lembro. Você deve ter 101, 102, né? Não, tenho 6, mas pareço ter 7. Ah, então você deve comer bastante fruta e verdura. O diálogo servia para distrair a criança e evitar o pânico. O menino tremia de frio e dizia estar há muito tempo na água, chamando pelo pai sem resposta. Para o pescador, isso levantava outra preocupação. Parecia que o pai sabia que o filho tinha caído no rio, mas não fazia nada para ajudá-lo. Finalmente, aproximaram-se da margem. O garoto, exausto, conseguiu se agarrar e sair da água. Ainda assim, não estava totalmente a salvo. A água gelada poderia causar hipotermia. Era crucial aquecê-lo rapidamente. O pescador pediu ajuda a pessoas próximas. Tem alguma toalha? O pai dele o deixou sozinho no meio do rio. Precisamos ligar para o 911, o menino, porém, resistia. Não quero que chamem o 911, por favor. Ele tinha medo, mas os adultos sabiam que era necessário, pois apenas socorristas poderiam garantir que o frio não trouxesse complicações graves. Enquanto tentavam aquecê-lo, o pai finalmente apareceu. Sua reação foi estranhamente fria, quase despreocupada. Agradeceu de forma superficial e até comentou que o resgate havia poupado um baita incômodo. O tom soava deslocado, como se ele tivesse bebido, e causou desconforto em quem estava presente. Apesar disso, o menino foi examinado pela equipe de emergência. Não sofreu danos permanentes e pôde voltar para casa. Ainda assim, o episódio reforçou a importância de crianças sempre usarem coletes salva-vidas. Sem o rápido socorro do pescador, aquela história poderia ter terminado em tragédia. Número 3. Gaza sobrevivendo ao impossível. Enquanto algumas tragédias são instantâneas e inesperadas, em outros lugares a dor é constante, diária e sem trégua. Esse é o caso da faixa de Gaza, onde milhões lutam simplesmente para sobreviver. Hoje, Gaza é um território em ruínas. O silêncio ecoa entre os escombros de casas que antes abrigavam risadas. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem como exiladas dentro da própria terra, privadas até das necessidades mais básicas. A fome aperta cada vez mais. Só nos últimos meses, mais de 240 pessoas morreram de inanição. Mais de 100 eram crianças. A água potável, que deveria ser um direito, tornou-se luxo esquecido. Nos acampamentos lotados de deslocados, famílias desesperadas bebem água turva e contaminada, racionada e insegura. Muitos recorrem ao mar ou a poças estagnadas apenas para aliviar a sede, pagando o preço em ondas de doenças que atingem sobretudo os mais jovens. As bombas não cessam. Câmeras de segurança captaram em imagens estarrecedoras como a vida em Gaza é marcada por explosões repentinas. Em apenas um dia, quase 90 pessoas perderam a vida, e não apenas pelos ataques aéreos. A rotina é de devastação. Sobreviver em meio a uma guerra que não oferece refúgio, pausa ou misericórdia. Nossos abrigos superlotados, doenças ceifam os mais fracos. A fome entra em casas vazias de alimento. A sede leva quem não tem escolha a beber água contaminada. Até nas filas de pão, a morte encontra espaço. Quando a ajuda humanitária chega, é sempre tarde demais, em quantidade insuficiente e distribuída de forma desigual. Pessoas desmaiam enquanto esperam por suprimentos que talvez nunca venham. São mães vendo os filhos definharem, crianças indo dormir com fome, bairros inteiros mergulhados em desespero. Gaza não está apenas sofrendo, está morrendo diante do mundo. E ainda assim, o povo resiste, tentando manter a dignidade sob um céu que esqueceu a compaixão. A cada dia, famílias lutam não apenas contra bombas, mas contra a fome, a sede e o esquecimento. Do desespero de uma comunidade sitiada, a narrativa segue para uma rua aparentemente tranquila em uma cidade inglesa, onde a violência também se revelou de forma brutal e inesperada.
Número 4. O sacrifício de Kelvin Ward em Birmingham. Na noite de 18 de abril de 2023, as ruas de Castle Bromwich, em Birmingham, seguiam tranquilas, iluminadas pelas luzes dos comércios e pelo fluxo comum de carros. Para Kelvin Ward, de 50 anos, era apenas uma parada rotineira no KFC, junto com o filho adolescente. Mas eles não sabiam que, nas proximidades, um Ford Cougar roubado rondava as ruas. Dentro dele, 4 homens armados com facões e facas conhecidas como Zombie Knives procuravam sangue. O alvo não era Kelvin, e sim seu filho. O ataque começou com brutalidade. O Ford, com placas falsas, acelerou e colidiu contra o Vauxhall Corsa da família. O impacto foi devastador. Airbags explodiram, o metal se retorceu e, em segundos, a calma da noite virou caos. Do carro roubado, os homens saltaram gritando ordens captadas depois em gravações de áudio de câmeras de segurança. Matem! O filho de Kelvin correu desesperado pela rua. Por sorte, um estranho apareceu e lhe ofereceu uma bicicleta elétrica. Ele pedalou noite adentro, perseguido pelo grupo. Kelvin, no entanto, não fugiu. O instinto paterno falou mais alto. Ele entrou no veículo dos agressores e tentou dirigir na direção em que o filho tinha corrido, para protegê-lo. Mas o carro desgovernou, bateu nas barreiras da estrada e ficou preso. Foi então que a violência atingiu seu ápice. O bando cercou Kelvin. Sob a luz dos postes, as lâminas reluziram. Ele tentou escapar atravessando a Chester Road, mas estava sozinho, desarmado e em desvantagem. O primeiro golpe foi certeiro. Uma facada profunda no peito. Vieram outros em sequência até que Kelvin caiu. Testemunhas assistiram horrorizadas aos últimos momentos de um pai que deu a vida pelo filho. Quando os socorristas chegaram, nada puderam fazer. Kelvin já não resistia. A investigação policial reuniu cada detalhe: câmeras de segurança, registros telefônicos, DNA e relatos de testemunhas. Ficou comprovado que o crime não foi aleatório, mas sim resultado de uma conspiração para atacar o filho de Kelvin. No tribunal de Coventry, os acusados receberam sentença. Tyrone Hollywood, de 17 anos, e Rashard Williams Reed, de 28, foram condenados por assassinato. Aaron Coates, de 28, por homicídio culposo. Leighton Williams, de 18, foi absolvido de homicídio, mas considerado culpado de conspirar para matar o filho de Kelvin. Todos, sem exceção, foram condenados por conspiração. As penas foram longas, medidas em décadas. Mas para a família de Kelvin, nenhuma condenação pode medir a perda. As imagens de câmera de segurança permanecem como testemunho mudo. Um pai que se sacrificou para salvar o filho. Kelvin Ward morreu como protetor, como escudo. Não foi apenas vítima de violência insensata, foi símbolo do amor incondicional de um pai, lembrança de até onde alguém pode ir para proteger quem ama. Número 5. O policial Joe Burson e a tragédia em Holly Springs. Na noite calma de junho de 2021, a pequena comunidade de Holly Springs, no estado da Geórgia, parecia viver mais um dia comum. Localizada a cerca de 56 quilômetros ao norte de Atlanta, a cidade era conhecida por sua tranquilidade e por ser um lugar onde quase nada fugia da rotina. Mas em poucos instantes, aquela paz seria quebrada por um acontecimento trágico. 2 policiais estavam de serviço naquela noite. O sargento Andrew Drake, um homem experiente já consolidado na corporação, conhecido pela firmeza e serenidade. Ao lado dele estava o jovem oficial Joe Burson, de apenas 25 anos. Apesar da pouca idade, Joe já havia conquistado a admiração dos colegas por seu equilíbrio emocional e dedicação ao trabalho. Era considerado promissor, alguém que sempre mantinha a calma mesmo em situações tensas. Tudo começou quando o sargento Drake identificou um veículo em alta velocidade. O motorista avançava a mais de 115 km por hora em uma via cujo limite era 65. O carro ainda atravessou o cruzamento da Harmony Lake Drive sem reduzir, chamando imediatamente a atenção da polícia. A abordagem parecia ser apenas mais uma entre tantas que os agentes realizavam diariamente, mas o motorista não era qualquer cidadão. Tratava-se de Anastasius Annie Dolly, de 29 anos, um homem com um passado pesado. Ele era integrante da facção criminosa Money Murder Gang, ligada aos Bloods. Tinha condenações por roubo em Nova York, enfrentava acusações de violência doméstica em Illinois e, além disso, havia retirado sua tornozeleira eletrônica quase 2 anos antes,
desaparecendo completamente do radar da justiça. Desde então, era procurado em diferentes estados. Naquele momento ele parecia tranquilo, mas carregava consigo um histórico perigoso. Os Marshals dos Estados Unidos já monitoravam seus passos havia semanas, chegando até a vigiar a residência da mãe dele, em Valeska, dias antes. Porém, não foram eles que o abordaram, e sim os policiais locais de Holly Springs. Durante a parada, Dolly forneceu aos agentes um nome falso, o do próprio irmão, e não apresentou a carteira de motorista. O cheiro intenso de maconha que vinha do carro aumentou ainda mais as suspeitas. Em plena vista havia pacotes plásticos e um recipiente cheio da droga, evidência de que escondia muito mais do que uma simples infração de trânsito. Dolly insistia em ligar para a mãe ou para um advogado, pedidos recusados pelos policiais. O oficial Burson manteve a postura calma, explicando que aquilo não era possível naquele momento. Quando o sargento Drake tentou efetuar a prisão, a situação fugiu de controle. A conversa virou confronto em questão de segundos. O suspeito resistiu e, em meio à confusão, tiros foram disparados. O jovem oficial Joe Burson foi atingido gravemente. Seus colegas tentaram salvá-lo, correndo contra o tempo, mas mesmo levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos. Dolly também foi alvejado e morreu pouco depois em outra unidade médica. A investigação conduzida pelo Georgia Bureau of Investigation, registrada em um relatório de mais de 250 páginas, concluiu que o uso da força foi compatível com a lei estadual. A promotoria declarou que, se Dolly tivesse sobrevivido, enfrentaria acusações de homicídio, agressão agravada, resistência à prisão e vários outros crimes. A cidade não ofereceu reparações oficiais, mas a população mostrou sua solidariedade. A comunidade se mobilizou e arrecadou quase $90 mil em doações para apoiar a família do oficial. Para o sargento Drake, o peso daquela noite nunca se apagou. Ele reconheceu que Joe havia salvado sua vida e que a lembrança desse sacrifício o acompanharia para sempre. O que deveria ter sido apenas uma multa de trânsito terminou em tragédia, uma decisão errada, um instante de violência, e em menos de um minuto a vida de um jovem policial dedicado foi interrompida. A história de Joe Burson é um lembrete doloroso de como o trabalho policial pode se transformar, de forma repentina, em um confronto fatal. Número 6. O desastre no primeiro dia de trabalho na fábrica Bacar de Tragédias nem sempre envolvem crimes ou violência direta. Muitas vezes, elas surgem da negligência, da pressa e da falta de respeito a protocolos de segurança. Foi o que aconteceu em Jacksonville, na Flórida, dentro da fábrica de engarrafamento da Bacardi, onde um jovem trabalhador conheceu o fim de sua vida no mesmo dia em que começava sua primeira experiência profissional. A data era 16 de agosto de 2012, por volta das 4:30 da tarde. Naquele momento, o setor de paletização estava em funcionamento. Essa parte da fábrica era responsável por empilhar e envolver em plástico as caixas de rum para posterior transporte. A máquina central desse processo, chamada paletizadora, era imponente, mas apresentava falhas recorrentes. Há anos, funcionários reclamavam que as garrafas quebravam com frequência dentro das caixas. O rum derramava nas esteiras, deixando-as pegajosas. Isso fazia com que caixas travassem, colidissem entre si e quebrassem ainda mais garrafas. O problema não era novo. Acontecia repetidamente e jamais havia sido corrigido de forma definitiva. Naquele turno, como de costume, a esteira voltou a travar. O operador apertou o botão de parada de emergência, interrompendo o funcionamento da máquina. Segundo as normas de segurança, o equipamento deveria então ser bloqueado com uma trava que impediria qualquer religamento até que a manutenção fosse concluída. Também era obrigatório colocar barras de metal sob a plataforma, para evitar que ela descesse acidentalmente. Mas essas regras, que poderiam salvar vidas, raramente eram cumpridas. O ritmo da produção sempre era colocado acima da segurança. Foi nesse cenário que entrou Lawrence D. Davis. Ele vestia um colete laranja de trabalhador temporário e vivia o primeiro dia de emprego em sua vida. Tinha sido contratado para auxiliar naquele turno e estava apenas a 1h30 no local. Tão empolgado, chegou a enviar uma foto para sua noiva, registrando o início dessa nova etapa. Enquanto o operador e o supervisor cuidavam da parte superior da esteira, pediram a Davis que varresse os cacos de vidro acumulados sob a paletizadora. Pelas câmeras de segurança,
Ele aparece descendo até a parte de baixo para cumprir a tarefa. Alguns minutos depois, subiu novamente e teria perguntado ao supervisor o que deveria fazer em seguida. O supervisor, mais tarde, contou à polícia que mandou o jovem esperar ao lado. Mas testemunhas afirmaram outra versão. Disseram que ele orientou Davis a apenas pegar luvas. Seja qual for a verdade, o resultado foi o mesmo. O trabalhador retornou à área de risco. Pouco depois, os outros fecharam o portão de acesso e reiniciaram a máquina. As caixas voltaram a se mover e a plataforma começou a descer. Foi nesse instante que um grito cortou o barulho da fábrica. Davis estava preso sob a paletizadora. O operador correu para apertar novamente o botão de emergência, mas já era tarde. A plataforma estava carregada com 60 caixas de rum, pesando quase 900 quilos. Tentaram erguer o equipamento com uma barra de ferro, enquanto o supervisor chamava socorro pelo rádio. Os paramédicos chegaram rápido, mas não havia mais nada a ser feito. O peso esmagador matou Davis instantaneamente. A tragédia expôs de forma brutal a realidade da fábrica. Anos de falhas ignoradas, protocolos abandonados e a pressa da produção colocada acima da vida humana. Lawrence Davis não teve sequer a chance de aprender o ofício que acabara de iniciar. Seu primeiro dia de trabalho terminou como seu último. Número 7. O youtuber Apetor e a morte no gelo da Noruega. Existem pessoas que parecem viver com um espírito incontrolável de aventura, buscando experiências que a maioria jamais teria coragem de tentar. Thor Eckhoff era exatamente assim. Nascido em 1964 na Noruega, ele trabalhava em uma fábrica de tintas, mas foi no YouTube que encontrou uma forma de mostrar ao mundo seu jeito irreverente e destemido de viver. Sob o apelido de Apetor, construiu um canal completamente diferente de qualquer outro. Seus vídeos mostravam desafios inusitados. Patinar em lagos congelados com gelo tão fino que estalava sob seus pés, mergulhar em águas geladas apenas de bermuda, ou rolar sem camisa sobre a neve enquanto o termômetro despencava para temperaturas negativas brutais. Tudo sempre acompanhado de sua risada inconfundível e de um humor absurdo que conquistava milhares de pessoas. O estilo de Apetor ia muito além das acrobacias arriscadas. Ele também brincava com choques visuais, bebia garrafas inteiras de vodka diante da câmera, consumia óleo de motor apenas para chocar o público e gravava esquetes estranhos, sempre com uma mistura de alegria e ousadia. No próprio perfil de seu canal deixava claro: sim, a vodka era real, mas não era propaganda. Era apenas parte de sua identidade como criador. Esse jeito único o levou a ultrapassar a marca de 1.300.000 inscritos. Pessoas de todo o mundo acompanhavam suas loucuras, admirando a coragem e, ao mesmo tempo, se divertindo com seu carisma. Muitos viam nele alguém que desafiava os limites da vida com leveza, mesmo quando o perigo era evidente. No entanto, em 27 de novembro de 2021, poucos dias após completar 57 anos, a história de Apetor ganhou um desfecho trágico. Seu último vídeo, carregado de humor, tinha o título: "Não estou morto, tenho 57 anos hoje." Era sua maneira de brincar com a passagem do tempo e tranquilizar os fãs. Pouco depois, ele foi a Kongsberg para filmar mais uma de suas aventuras no gelo. Enquanto patinava sobre o lago congelado, a superfície cedeu. Ele caiu na água gelada e, mesmo conseguindo subir algumas vezes, as bordas se quebravam sempre que tentava sair. Lutou contra a fragilidade do gelo e contra o frio extremo, mas suas forças foram diminuindo até que já não conseguiu escapar. Antes de sair de casa, havia mandado mensagens a quem morava com ele, dizendo que tudo estava bem e que estava animado para gravar. A confiança e o entusiasmo que sempre carregava o acompanharam até o fim. Mergulhadores localizaram o corpo e o levaram ao hospital, mas já era tarde demais. A hipotermia o vencera. A morte de Apetor comoveu milhões de seguidores. Seu último vídeo se encheu de comentários emocionados e, mesmo anos depois, continua recebendo homenagens. Novos inscritos ainda descobrem suas aventuras, enquanto antigos fãs voltam para matar a saudade de suas risadas e de sua coragem insana. Thor Eckhoff permanece como uma lenda da internet. Foi lembrado não apenas como um homem que buscava perigo, mas como alguém que compartilhou cada aventura com alegria, humor e autenticidade. Sua vida foi breve, mas sua marca ficou profunda, mostrando que até os espíritos mais excêntricos podem inspirar o mundo inteiro. Número 8. Jacob Cockle e o Redemoinho Mortal na Cornualha.
Na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, outro aventureiro também escolheu viver cada dia no limite. Jacob Cockle encontrou no mar e nos redemoinhos a paixão que moldaria sua vida e também causaria sua morte precoce. Em 2011, Jacob criou o canal Whirlpool Hitman, onde publicava imagens impressionantes. Mergulhos em correntes perigosas, saltos de penhascos sobre o mar agitado, sessões de surf em ondas gigantes e explorações de cavernas costeiras. Sua ousadia não passou despercebida. Ele foi reconhecido por revistas especializadas em surf e chegou a conquistar prêmios importantes do Sunday Times e da National Geographic. Seus vídeos tinham uma característica marcante. Jacob não apenas registrava os redemoinhos, ele mergulhava neles. Jogava objetos para mostrar a força da corrente, mas quase sempre acabava entrando na água e deixando-se girar pelo vórtice. Sabia dos riscos. Bastariam alguns segundos para ser arrastado para o fundo, mas para ele a adrenalina era parte essencial da vida. No dia 28 de maio de 2013, o famoso redemoinho do estuário de Halley voltou a se formar, como acontecia poucas vezes por ano. Jacob viu ali a chance de capturar imagens inéditas e chamou o amigo artista David Rain para filmar. Animado como sempre, levou um adereço curioso, uma máscara de cavalo de borracha típico de seu estilo irreverente. Durante quase meia hora deixou o redemoinho levá-lo em círculos. Sorridente, disse que era como surfar, que bastava aprender a fluir com a corrente. David, preocupado, sugeriu que saísse da água, lembrando que já tinham filmagem suficiente. Mas Jacob não queria parar. Dizia que ainda precisava aproveitar ao máximo aquela oportunidade rara. Então pediu sua GoPro presa a um bastão e anunciou que faria uma última tentativa de filmagem debaixo da superfície. Mergulhou no redemoinho e desapareceu. Segundos se estenderam, depois minutos. David chamou pelo amigo várias vezes, mas não houve resposta. Desesperado, correu pela margem até ver Jacob boiando, inconsciente. Era tarde demais. Jacob Cockle tinha apenas 28 anos. Meses depois, seu último vídeo foi publicado com uma mensagem tocante. Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Seu funeral foi tão concorrido que a igreja não comportou todos os presentes. Amigos e desconhecidos se reuniram não para lembrá-lo como alguém inconsequente, mas como um aventureiro destemido que viveu sem hesitar. Um ano após sua morte, reformas no porto fizeram o redemoinho desaparecer definitivamente. Restaram apenas os vídeos e as lembranças de um homem que fez da aventura sua razão de viver. Jacob morreu jovem, mas deixou um legado de coragem e intensidade, provando que alguns preferem arriscar tudo em busca de momentos únicos. Essas 8 histórias, apesar de tão diferentes entre si, compartilham uma mesma verdade. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Uma viagem de carro que deveria terminar em risadas na Broadway acabou marcada para sempre pela dor de uma família. Um menino perdido em águas geladas foi salvo apenas porque um desconhecido decidiu agir. Em Gaza, milhões enfrentam diariamente aquilo que para outros seria inimaginável: fome, sede, destruição e morte constante. Em Birmingham, um pai não hesitou em colocar o próprio corpo entre a violência e o filho, sacrificando a vida em um ato de amor puro. Já em Holly Springs, a rotina de um policial dedicado terminou abruptamente em segundos de confronto, mostrando como até o trabalho mais comum pode se transformar em tragédia. Na fábrica da Bacardi, um jovem trabalhador sequer teve tempo de aprender o ofício. No primeiro dia de sua vida profissional, foi esmagado pela negligência de uma empresa que priorizava velocidade em vez de segurança. E no mundo do YouTube, vimos 2 faces diferentes do mesmo desejo por aventura. Na Noruega, Apetor conquistou milhões com sua coragem insana e humor contagiante, mas perdeu a vida em um lago congelado. Na Cornualha, Jacob Cockle buscava registrar a beleza perigosa dos redemoinhos e encontrou a morte em meio àquilo que mais amava. O que todas essas histórias revelam é que a fragilidade humana não respeita fronteiras, idades ou contextos. Tragédias podem surgir na estrada, no trabalho, em zonas de guerra, ou até nas escolhas pessoais de quem decide viver no limite. Mas elas também mostram outra face, a da resistência, do amor e da coragem. Sharon Budd lutou contra todas as previsões médicas. Um pescador anônimo arriscou-se para salvar uma criança. Kelvin Ward deu a própria vida pelo filho. Comunidades inteiras se uniram em solidariedade após perdas devastadoras.
Até os aventureiros Apetor e Jacó, embora tenham morrido jovens, deixaram como legado a lembrança de que viver intensamente é, para alguns, o maior propósito. No fim, essas histórias nos lembram que o tempo é curto, que a vida é frágil e que cada decisão importa. E nos mostram, de forma dura e verdadeira, que a humanidade pode ser marcada pela tragédia, mas também pela coragem, pela compaixão e pela capacidade de deixar uma marca duradoura no mundo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!